Capítulo 279, Tritão, 4, 1. Up. Bentek instintivamente levantou Triaina, só para descobrir que Vigrid já estava em seu pescoço. Yonvou estava bem na sua frente, fazendo calafrios descer por suas costas. Quando ele tinha chegado tão perto, Bentek estava ainda mais perplexo porque não tinha sentido nada. Como eu pensei, um sorriso apareceu em seu rosto. Isso vai ser divertido. Bentek olhava para Yonvou com olhos bestiais. A máscara em sua frente parecia com o rosto de um demônio, mas combinava com a atitude de Yonvou. Você é como eu, Bentek percebeu assim que viu os olhos de Yonvou. O cara na sua frente também era uma besta. Tudo neles era igual. O acumulador era selvagem e violento. E apesar de parecer frio e indiferente por fora, isso não refletia a sua verdadeira natureza. Havia uma besta escondida dentro dele que queria rasgar tudo em pedaços. Os olhos por trás da máscara mostravam isso claramente. Talvez Yonvou não negou nada. No 16º andar, Urd o chamou de monstro, uma besta indomável que era mais viciosa do que qualquer um. Ela também disse que ele não aceitaria ter ninguém na sua frente e que ele punia todos aqueles que tomavam seus pertences com extrema crueldade. Sua independência e melancolia eram defesas que ele construiu para evitar reconhecer a besta dentro dele. Ela disse que liberar sua besta interior daria a ele uma sensação de liberdade que nunca experimentou antes e que ele seria capaz de tomar tudo o que quisesse. No entanto, Yonvou rejeitou suas palavras, pois não queria ser manipulado ou desapontar Yonvou. Por outro lado, ele sabia que ela estava certa. Ele tinha começado essa jornada para se vingar, mas sempre se sentia animado quando ficava mais forte. Quanto mais suas garras ficavam afiadas, mais suas presas cresciam, mais seu corpo se tornava resistente e mais clara sua presa ficava em sua visão, mais feliz ele ficava. Ele percebeu isso quando lutou contra a Exúvia de Apófise, o monstro caníbal rei. Antes ele só se concentrava em matar os chefes secretos e obter karma e as peças ocultas, mas acabou se encontrando desapontado por descobrir que eles eram mais fracos do que ele esperava. Ele queria testar seu novo poder, assim como uma besta ansiava por desafiar aqueles acima dela. Conforme a jaula abria lentamente para libertar a besta, Yonvou não negava mais sua presença. E daí que tinha uma besta dentro dele. Ele só tinha medo dela ficar incontrolável, mas com uma coleira, não havia necessidade de fingir que ela não existia. Yonvou empurrou Vigrid para mais perto. A aura negra queimava, irradiando ondas de calor. Sim. Vai ser mais divertido assim. Esse colar no seu pescoço não. Vai ser melhor pensar nisso depois que eu acabar com você. Bentek desviou a onda de calor com uma rajada de vento gelado. Ele usou Triaina para empurrar Vigrid, apunhalando repetidamente o peito e a cabeça de Yonvou. O rio das almas abaixo dele explodiu. Yonvou enfrentou os ataques diretamente, bloqueando-os e revidando. A explosão abafou o som das armas colidindo. Ele não está mostrando nenhuma abertura e Yonvou continuou atacando. Agora que ele conseguia controlar a consciência, ele tinha se tornado um especialista e sua capacidade de usar as 8 espadas extremas aumentou. Ele acreditava que só os guerreiros da tribo dos Unichifres conseguiriam parar seus ataques, mas Bentek os estava bloqueando facilmente. Ele até conseguiu recuar, o que significava que suas habilidades marciais estavam pelo menos no mesmo nível das de Yonvou. Bum. Bum. Diferença de tempo. Yonvou procurava pelos pontos focais enquanto o tempo desacelerava. Ele viu 2 áreas diferentes. O tendão de Aquiles esquerdo de Bentek e a lateral direita na altura de seu quadril. Caminho do vento. Quando Yonvou ativou seus olhos dracônicos, ele conseguiu ver diferentes caminhos que conectavam ao tendão de Aquiles ou ao quadril de Bentek. Yonvou pisou no caminho que levava ao quadril e, seguindo a direção do vento, ele balançou Vigrid. Com suas opções adicionadas a ela, o poder de combate de Yonvou aumentou. Purificação da espada herói, inflexível. Vigrid reconheceu Bentek como um inimigo e o ataque foi desferido em um instante. Yonvou tinha certeza de que Bentek sairia com feridas sérias, mas ao invés disso, bum!
Triaina bloqueou Vigrid. Condutor de tsunami. Um enorme tsunami atingiu o peito de Yonvou. Yonvou não conseguia respirar, era como se ele tivesse sido atingido com um martelo. Bentek escapou para debaixo da água e deu uma estocada com seu tridente. O vento girava em suas pontas. Vórtice era a habilidade original de Bentek. Ele já a tinha antes mesmo de se tornar apóstolo de Poseidon. Era uma habilidade que fazia a aura girar ao redor dele e podia realizar ataques de curta e longa distância. Fortalecido pelo poder de Poseidon e o Rio das Almas, o vórtice pontiagudo era poderoso o suficiente para perfurar uma rocha. Dezenas de vórtices caíram como chuva. Yonvou impediu que eles destruíssem sua aura com uma habilidade chamada bloqueio de espada da tribo dos Unichifres. Bum! Bum! A explosão fez o ar ficar caótico. Vindo de baixo, Bentek apareceu bem na frente de Yonvou, sorrindo ameaçadoramente como uma besta que tinha encontrado sua presa. Ele balançou Triaina ao seu redor e as safiras no tridente brilharam. O poder disparou em direção a Yonvou, que cerrou seus dentes, sabendo que as coisas ficariam realmente perigosas em breve. Ele abriu suas asas de fogo e asas de dragão, recuperando o equilíbrio, e bateu sua mão esquerda na água. Bum! A água ondulou e o artefato sagrado de Seto, o amuleto da água do mar, brilhou. Ele usou uma grande quantidade de poder sagrado do artefato e dezenas de reis marinhos pularam para engolir Bentek. Essas coisas irritantes. Bentek franziu a testa para as sombras enormes que se aproximavam e puxou o território da tempestade para mais perto dele. Um tornado surgiu ao seu redor, arrastando os reis marinhos como se fossem bananas em um liquidificador. O Rio das Almas ficou manchado de vermelho. Quando o tornado finalmente acalmou, Yonvou apareceu atrás de Bentek. Bentek rapidamente tentou fugir, mas Vigrid o atravessou no peito. Bentek franziu as sobrancelhas, mas não estava com raiva. Ao invés disso, ele estava cheio de alegria e claramente estava sendo impulsionado pela adrenalina. Isso. É isso. Eu precisava de uma luta assim. E você? Yonvou momentaneamente se esqueceu que estava usando uma máscara e quase tocou seu rosto. Ele estava sorrindo ou estava sem expressão nenhuma como sempre. Ele queria olhar em um espelho. Seus olhos estão sorrindo. Estou curioso para ver o resto do seu rosto. Yonvou podia verificar isso depois. Ele não queria desperdiçar uma oportunidade como essa. Ele empurrou Vigrid ainda mais fundo. Eu vou tirar essa sua máscara. As joias de Triaina começaram a mudar de cor. Um azul marinho começou a se espalhar por elas enquanto liberavam o poder sagrado. Bentek não estava preocupado com Vigrid. Ao invés disso, ele puxou a espada ainda mais para dentro de si para que pudesse alcançar a máscara de Yonvou. Ele ria loucamente. Yonvou e Bentek caíram na direção do rio juntos, afundando até o fundo. Os dois empurravam um ao outro para baixo, sua luta fazendo ondas subirem. Poder colidir contra poder. O Rio das Almas ficou ainda mais agitado e os monstros marinhos foram arrastados, colidindo uns com os outros até que seus corpos se despedaçassem. O sangue deles manchava as águas do rio. Quando os poderes de Azrael, Agares, Atena e alguns outros deuses e demônios foram liberados, a água do Rio das Almas foi afastada. No entanto, a força de Bentek continuava crescendo enquanto ele usava mais poder sagrado. As joias de Triaina começaram a ficar azul escuro e quando todas elas mudaram de cor, Triaina liberou todo o seu poder. O nível de Bentek aumentou rapidamente. Descensão do deus do mar. Como um apóstolo de um grande deus como Poseidon, ele tinha uma quantidade inacreditável de força e a canalização o permitia usar uma quantidade imensurável de poder. Bentek concentrou em si mesmo os fatores de Poseidon que compartilhava com seus subordinados e eles imediatamente ficaram ainda mais destrutivos. Apesar de Yonvou possuir os poderes de grandes deuses e demônios, havia limites para o quanto ele podia canalizar, já que não era um apóstolo. O poder protegendo Yonvou foi destruído e Bentek agarrou sua máscara. Racha. A máscara começou a rachar conforme ele aplicava mais força. Atena está gritando. Atena pede para que você fuja.
Atena te dá um fator. Ela falhou. Azrael arregala os olhos. Azrael freneticamente te oferece uma posição de apóstolo novamente. Hermes está te observando. Poseidon cai na gargalhada. Todos os deuses da sociedade divina Olimpo estão te observando. Seto está te observando em silêncio. Mensagens apareciam ruidosamente. As emoções dos olhares ficaram mais intensas. Está muito barulhento e Onvo estava em uma situação perigosa, mas ele simplesmente murmurou para si mesmo irritado. Ele puxou o poder sagrado restante do amuleto da água do mar e o inseriu em Vigrid. A aura negra entrou em erupção como um vulcão e uma coluna de fogo enorme subiu do fundo do rio em direção ao céu, levando Bentek junto. O desastre que fez parecer que o céu desabaria finalmente se acalmou. Onvo apareceu acima da superfície, ofegando pesadamente enquanto voava com suas asas de fogo. Sua armadura mágica e máscara estavam arruinadas. O amuleto da água do mar tinha perdido a maioria de sua divindade e agora era só um simples colar. A luta contra Bentek foi difícil. Onvo lutou com toda a sua força e ainda assim não conseguiu derrotá-lo facilmente. Porém, apesar de estar exausto, ele sentia que a frustração que sentiu depois de lidar com a exúvia de Apophis e o monstro caníbal rei estava desaparecendo. Além disso, agora ele conseguia avaliar suas habilidades de modo mais preciso. Era verdade que Bentek era habilidoso o suficiente para ser chamado de governante, mas havia várias outras pessoas como ele nos andares superiores. Onvo já havia se encontrado com muitos rankers e rankers de alto nível, mas havia alguns jogadores que não se importavam com os andares inferiores, incluindo Bentek. Onvo se sentia grato, pois ficou motivado para se tornar ainda mais forte. Ele olhava para frente com olhos calmos enquanto sua máscara e armadura mágica se restauravam. Ele estava presenciando uma visão estranha. O calor acima do rio das almas que borbulhava estava tomando uma forma humana, criando ossos, músculos e carne até que Bentek apareceu, sorrindo para ele segurando Triaina, que agora estava preta. Onvo franziu a testa. Monstro calhau. O sujo falando do mal lavado. Eu posso regenerar porque tenho os fatores de Poseidon, mas não é o caso para você. A água do rio das almas era o território de Poseidon, o que queria dizer que Bentek tinha uma vantagem exagerada e habilidades regenerativas. Ainda assim, ele parecia cansado e sua aura enfraquecida. A Triaina negra era a evidência disso. Ainda não decidimos o vencedor e eu ainda não descobri nada sobre esse colar no seu pescoço ou quem você é. Vamos continuar. Bentek apontou Triaina para Onvo. Onvo levantou Vigrid também, mas ele já não tinha mais tanta força quanto no começo. A pedra filosofal estava superaquecendo enquanto enviava mais poder para ele, mas ela não conseguia fazer sua exaustão mental desaparecer. Ainda assim, Onvo sentia uma emoção estranha, alegria. Sua exaustão tinha despertado seus instintos bestiais. Eles estavam agora pisando para fora da jaula que os prendiam. Talvez Onvo estivesse sorrindo porque seu inimigo não tinha desaparecido e eles podiam lutar de novo. O seu artefato sagrado é inútil agora. Com a maldição de Poseidon, os seus poderes foram enfraquecidos. Mas isso não é diferente da minha situação. Eu nunca usei todo o meu poder sagrado como agora e o meu corpo está tão bagunçado que não pode mais aceitar os fatores de Poseidon. Bentek parecia estar mostrando os mesmos sentimentos. Podemos lutar com os poderes que possuímos sem nenhuma interferência de fora. Você não acha que vai ser divertido? Onvo assentiu em silêncio. Bentek parecia surpreso. Você é um cara muito calado. Bom, acho que é melhor do que ser tagarela. Antes que os dois pudessem disparar na direção um do outro, Bentek parou. E? O que é isso? Triaina estava tremendo. Agora que seu poder sagrado tinha se esgotado, ela não era diferente de um tridente normal, então esse comportamento era incomum. Bentek franziu as sobrancelhas. Então, de repente, Triaina se desfez como um castelo de areia levado por uma onda. As partículas passaram pelos dedos de Bentek e foram na direção de Onvo.
Os dois observaram a cena com olhos arregalados. De repente, o bracelete negro na mão direita de Yon-Woo vibrou. Como pó de ferro seguindo um imã, as partículas de treina começaram a girar ao redor do bracelete do Rei Obscuro e então envolveram o tornozelo esquerdo de Yon-Woo. Clank! Clank! As partículas se transformaram em uma corrente tão negra quanto o céu noturno. Capítulo 280, Tritão 5. Eles combinaram. Yon-Woo ficou sem palavras enquanto olhava para as correntes no seu tornozelo esquerdo. Tinha acontecido tão de repente e tão inesperadamente que ele ficou petrificado. Algo parecido aconteceu com o artefato de Zeus, Astrapé. Naquela hora, Yon-Woo ficou chateado quando o artefato sagrado que tinha adquirido foi destruído bem na frente de seus olhos, mas depois que aprendeu a usar o bracelete negro, ele percebeu que estava no mesmo nível de Astrapé. Faria sentido se o bracelete negro fosse um artefato sagrado que absorvia os traços de outros artefatos, mas tudo que ele parecia ser capaz de fazer era consumi-los. Zeus e Poseidon eram irmãos. Será que havia uma conexão entre eles e o dono original do bracelete negro? Quem é o Rei Obscuro? Mágoa do Rei Obscuro. Categoria: Grillian Rank. Descrição: esse é um artefato único. Nenhum outro artefato como esse existe na torre e está vinculado ao seu dono. Não pode ser transferido ou negociado entre jogadores. Algumas informações não podem ser acessadas. Você deve possuir as qualificações ou condições para visualizá-las. Ele só podia ver o nome do artefato e nada mais. Yon-Woo estava cheio de descrença, assim como o 98º andar. Athena cobre sua boca. Ela está surpresa com a mudança repentina de eventos. Hermes está com um sorriso misterioso em seu rosto. Azrael dá um aceno de cabeça com os braços cruzados. Ele cai na gargalhada. Azrael te envia uma mensagem. A sociedade divina Olimpo está chocada. Os deuses de Olimpo estão em um estado de confusão. Os deuses do Olimpo olham para Hermes. Hermes mostra indiferença. A sociedade divina Asgard mantém o silêncio. A sociedade divina Malak está observando. A sociedade divina Seitashan suspira. Eles começaram a ler os sinais dos céus, dizendo que algo está vindo. A sociedade demoníaca Linfernal está feliz. A sociedade demoníaca Seitagie dá um sorriso presunçoso para o Olimpo. Poseidon grita. Poseidon pula do seu trono e grita algo. Ele está gritando com Hermes e Athena. Hermes ignora. Athena bufa para ele. Poseidon toma uma decisão. Poseidon chama os deuses que o seguem e eles discutem algo. Poseidon está te encarando furiosamente. Ele está preparando uma resposta. Mensagens continuavam a preencher a visão de Yon-Woo. 3 mensagens foram enviadas para você. Você gostaria de lê-las? Mensagens? Eram de Hermes, Azrael e Agares. Deuses e demônios eram penalizados seriamente se enviassem mensagens a jogadores que não eram seus apóstolos e poderia até afetar o remetente. Para compensar as leis da causalidade, eles tinham que usar uma quantidade significante de poder sagrado e energia demoníaca. O fato de que ainda assim eles enviaram mensagens, significava que também achavam isso chocante. As mensagens foram abertas. Mensagem de Hermes: não é grande coisa, não precisa se preocupar com isso. Mensagem de Azrael: é você. Aquele indivíduo é o seu. Mensagem de Agares: me aceite. Aceite. Hermes o estava apoiando. Como sempre, Agares estava sendo dramático sobre algo. No entanto, a mensagem de Azrael era um pouco estranha. Indivíduo? Ele está falando do Rei Obscuro. Será que Azrael sabia de algo? Sua reação era um pouco suspeita. Yon-Woo queria responder para Azrael perguntando o que ele sabia, já que tinha um interesse incrível no Rei Obscuro. Porém, ele pelo menos conseguiu confirmar que o Rei Obscuro não era um antigo herói e nem um jogador. Ele era um indivíduo sagrado. Talvez como o Rei dos Macacos. O desespero e a mágoa do Rei Obscuro não preocupavam Yon-Woo. Na verdade, eles o deixavam feliz. No entanto, Bentek reagiu ao contrário. O que?
A maioria das coisas não o afetavam, mas seu choque foi tão grande dessa vez que seus dedos tremiam. Ele olhou para o céu com os olhos injetados de sangue, seu rosto se contorcia de raiva enquanto ele gritava: "Cale a boca, meu lorde! Como isso é minha culpa? Você é um deus, mas nem viu que isso aconteceria. Culpe as suas próprias habilidades. Ou então vá procurar Apolo, já que ele não te alertou sobre isso." Com quem ele estava gritando? O céu tremeu por um momento, como se estivesse enfurecido com as palavras de Bentek, mas Bentek simplesmente bufou e desviou seu olhar. Seus dedos se contraíram e ele voltou ao normal. Quando ele estendeu sua mão, a água do rio flutuou e se tornou uma lança. Eu te mostrei um dos meus lados ruins por causa do meu Deus mal-humorado. Vamos começar de novo. Ele estava gritando com Poseidon. Quanto mais Yonvou olhava para ele, mais ele achava Bentek estranho. Ele nunca viu um apóstolo expressando sua raiva abertamente para um deus, e era ainda mais estranho que Poseidon não o tinha punido por isso. Bentek parecia estar concentrado na batalha mais uma vez. Certo. Vamos começar de novo. É um pouco irritante agora que o clima foi arruinado, mas vai voltar ao normal quando cruzarmos nossas lâminas uma ou duas vezes. Bentek sorriu enquanto segurava a lança feita da água do rio das almas. Yonvou deu um olhar perplexo a ele. Bentek inclinou a cabeça como se estivesse perguntando um motivo, então sorriu como se tivesse lido os pensamentos de Yonvou através de seus olhos. O que foi? Eu pareço um pouco estranho. Mais do que um pouco, calhalhau. Acho que sou mesmo bem estranho. Bentek soltou gargalhadas. Então ele continuou: eu respondi o Deus que sirvo e estou calmo mesmo depois de perder um artefato sagrado. Se eu estivesse no seu lugar, acharia estranho também. Mas Bentek deu um sorriso. E daí? Seu sorriso era frio. Como ser como qualquer outra pessoa muda alguma coisa? Eu também tenho curiosidade para saber várias coisas. De onde esse colar veio? O que é essa corrente que costumava ser meu artefato sagrado? Mas só posso descobrir as respostas para essas perguntas se eu te capturar. A coisa mais importante agora é a nossa luta. Bentek sorriu de novo, mostrando seus dentes, enquanto seus olhos brilhavam como os de um animal selvagem. Você não se sente do mesmo jeito? Yonvou olhou para sua mão. Vigrid ainda estava tremendo. Esse evento repentino também tinha arruinado seu humor para continuar a luta, mas seu corpo ainda estava agitado. Porém, Bentek estava certo. Essas coisas não tinham importância. Lutar um contra o outro e vencer era mais importante. Ele brandiu Vigrid. Os básicos das 8 espadas extremas estavam prontos. A besta fora da jaula rugiu. Os dois dispararam na direção do outro novamente. As ondas ficaram agitadas. Só veio uma coisa à mente de Yonvou quando ele viu Bentek. Um ponto de interrogação. Ele não tinha ideia de que tipo de pessoa Bentek era. Foi ele quem matou a professora do seu irmão, mas além disso, não parecia ter qualquer motivo para não o manter por perto. Ele apoiava seu Deus e era decisivo. No entanto, sua crueldade não agradava Yonvou. Ele não gostava de pessoas assim, pois eram capazes de causar o caos para seus próprios companheiros de equipe. Ainda assim, Yonvou gostava de Bentek. Ele é divertido, ele fazia Yonvou se divertir lutando. Clang! Yonvou e Bentek atacaram um ao outro. A espada e a lança colidiram, produzindo sons metálicos, junto com o som de metal rasgando pele e carne. Conforme suas feridas aumentavam, a água do rio se tornava vermelha. Mas nenhum deles prestou muita atenção a isso. A lança perfurou o estômago de Yonvou e a dor de sua coluna e órgãos internos sendo penetrados o fez congelar. Magia demoníaca regeneração. Yonvou dependia dessas duas habilidades mais do que qualquer outra coisa. Ele usava os fatores demoníacos para criar energia demoníaca dentro de suas células e se regenerar. Você recebeu uma mensagem de Agares. Mensagem: ao invés desses fatores fracos, eu vou te dar os meus. O que acha? Você recebeu uma mensagem de Agares. Mensagem: você já me tem de qualquer forma. Use. Vai ser bom. HM.
Pode usar. Não vai acontecer nada de ruim. Yonvou queria gritar com Agares por ser tão chato. Como pode nada de ruim acontecer? Ele pensou nas coisas irritantes que seu irmão teve que aguentar depois de fazer um contrato com Agares. Felizmente, as mensagens logo pararam de aparecer. Parecia que as leis da causalidade tinham finalmente limitado ele. Aliviado, Yonvou enterrou a lâmina ainda mais fundo no pescoço de Bentek. Sangue jorrou das veias cortadas, mas a lâmina não conseguia ir mais fundo. Seu progresso tinha sido bloqueado por algo duro. Bentek se virou com seus olhos em chamas. Mais sangue jorrou e a lança voou fazendo um grande círculo ao redor dele. Ele estava tentando criar vórtices ao redor de Yonvou. Yonvou pisou no caminho do vento e se moveu pelos vórtices. Ele não conseguiu evitar todos e sofreu algumas feridas no seu braço esquerdo e perna direita. No entanto, Vigrid se moveu rapidamente para cortar Bentek. Sangue espirrou e Yonvou conseguiu ver os ossos de Bentek, que quase tinha sido cortado ao meio. Mas os dois continuaram a lutar sem mostrar nenhum sinal de dor. Yonvou e Bentek riam enquanto lutavam. Suas risadas eram tão bestiais que pareciam com animais selvagens rosnando e rugindo. Yonvou e Bentek enterraram suas armas nos pontos vitais um do outro ao mesmo tempo. Os dois sentiram algo perfurando seus corações enquanto empurravam suas armas o máximo que podiam. Sangue escorreu de suas bocas. Eles estavam tão perto um do outro que podiam ouvir suas respirações. Seus olhares se encontraram. Bentek ainda estava sorrindo com todos os seus dentes à mostra apesar de estar morrendo. Ele estava tendo o melhor momento de sua vida. Bentek sabia que Yonvou estava se sentindo do mesmo jeito, mesmo com seu rosto obscurecido pela máscara. Afinal, bestas reconheciam umas às outras. Então, de repente, Bentek percebeu que os olhos de Yonvou eram familiares. Ele pensou em uma pessoa que tinha os mesmos olhos, uma pessoa que costumava treinar com ele. Você. Quando Bentek arregalou os outros e estava prestes a dizer algo, um dos ponteiros do relógio de bolso começou a girar no sentido horário. Continua no próximo vídeo.